Mas tem um fator importante, é o seguinte, a gente tem que entender ou observar que a história do cinema ela é muito recente. Quando a gente mas fala ela já não é tão recente. Mas é recente, Gui. Se você for falar da história da humanidade, a sétima arte, ela é caçula, é novinha. Sim, é a mais nova. Mais nova, mas é uma das... E ela tá aí ainda tateando do que ela pode vir a ser, com todos os elementos que ela tem. Agora, tem um elemento disso aí que eu já... O cinema ele é de 1895. Quando ele começa, cinema mudo, ele vai passar a ser cinema falado, porque aí, de fato, o impacto social, 1930, se eu não me engano. E o cinema tem esse negócio, ele vai sempre avançando tecnologia. E é interessante que os filmes, essa é uma coisa interessante do cinema, o filme, meio que quase como metaforicamente, isso é muito legal do cinema, o filme reflete a mudança tecnológica. Sim. O filme vai ali, na novidade do filme, ele já está refletindo uma questão tecnológica. Mas tem uma coisa que você colocou aí do que torna clássico ou não, é o que vai ali por trás, que é o roteirista. E o roteirista, às vezes, quando ele do potencial que é clássico ou não é, e aí a gente não sabe, porque quando você vai produzir um filme, é muitas camadas para uma coisa dar certo. Às vezes uma ideia ótima de roteiro, se não tiver produção, não vai acontecer. E às vezes tem produções que tem roteiro ruim. Mas uma coisa que me chama a atenção nessa questão do clássico, daquilo que o Japa está colocando aqui como ideia, que o que me fascina, seja no final do século, e aí você fala assim, pode ser que no final do próximo século, que é esse aqui, no final desse século surja alguma coisa inovadora, e aí o que vai ser clássico, clássicos comecem a brotar nessa época, floresça para isso, então isso ainda tudo é muito novo para observar, mas tem um elemento do ser humano que para mim é desde sempre que me chama a atenção, é a habilidade no coração do ser humano de antever coisas, de sonhar, de imaginar, porque o cinema, ele pode, talvez o filme produzir, mas quando não tinha cinema, por exemplo, Jack Kirby. Sim. Cara, Jack Kirby, pra mim, é um visionário, porque o cara lá nos anos 50 e 60, pra mim, quando ele imaginou a caixa materna lá dos Novos Deuses, ele tava imaginando isso aqui, ó. Pra mim, isso é interessante do ser humano. Ele... seja o que vira clássico ou não, pra mim o que chama a atenção é aquilo que dá eco no coração da pessoa. Sim. Dessa coisa dele olhar pro seu tempo e ele às vezes ter sonhos com o futuro.